Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso congresso, teremos agora mais um grande tema de relevância para a gestão dos regimes próprios de previdência social. Nesta palestra, abordaremos a contabilidade como instrumento de planejamento orçamentário, financeiro e fiscal, transparência dos RPPS. Trata-se de um tema fundamental, especialmente diante da necessidade de uma gestão cada vez mais responsável, transparente e alinhada às exigências legais e aos princípios de boa governança. A contabilidade, nesse contexto, vai além do simples registro de informações, sendo uma ferramenta essencial para o planejamento, controle e a tomada de decisões estratégicas dentro do RPPS. Para conduzir essa importante discussão, temos a honra de contar com a presença do professor Ottoni Gonçalves Guimarães. Ottoni é contador, mestre em gestão de fundos de previdência social, professor consultor em gestão pública e previdência e palestrante. Foi auditor da Receita Federal do Brasil, estando atualmente aposentado, e também atuou como diretor do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social. Sem dúvida, contamos com um profissional de grande experiência e conhecimento técnico para enriquecer ainda mais nosso congresso. Convido agora o professor Ottoni para dar início à apresentação. Bom dia para todos. Obrigado aí pelas referências. Então vamos já direto para o nosso contexto aqui, né? A introdução aqui do João já disse tudo, o propósito, tudo que nós vamos tratar aqui. Vai ser, logicamente, um conteúdo muito vasto e permite amplitude aqui para discutir diversas nuances. Mas o propósito aqui, nesse momento, é basicamente chamar a atenção de todos sobre a relevância da contabilidade no contexto da gestão previdenciária também. Que é uma bandeira que eu tenho trazido muito para as discussões, é exatamente essa questão da contabilidade. É quase sempre, e é perceptível isso, que a gestão, de modo geral, não apenas de regime próprio, mas isso principalmente no setor público, no setor privado é um pouco diferente, a contabilidade ela tem uma relevância muito grande no planejamento, né, porque ela influi diretamente, ela evidencia diretamente o resultado operacional das empresas. E na atividade pública, como não está voltado para um resultado operacional do ponto de vista do lucro, ela tende a ser entendida ou vista apenas como um mecanismo de registro. Mas a contabilidade, e eu estou falando da contabilidade, não estou falando do contador ou do seu setor de contabilidade. Eu estou falando da contabilidade como ciência. Ela extrapola muito, ela vai muito além disso. E se a gente bem souber explorar o potencial que tem a contabilidade no processo de gestão, ela tende a ajudar muito a gestão como um todo. Então, é nesse aspecto que a gente vai enfatizar algumas questões aqui, e ao final eu vou trazer um exemplo bem presente e real do que está acontecendo hoje com os regimes próprios de previdência, e aqui a contabilidade estaria nesse contexto. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a contabilidade ela é uma ciência, gente. Não é uma mera técnica de debitar e creditar. Ela é uma ciência que tem fundamentos, conceitos, princípios. E os profissionais de contabilidade estão diretamente... Tem assento aqui na frente, a quem está chegando aí, se quiser. E ela tem todas as ferramentas que permitem a utilização dos seus conceitos e fundamentos no contexto da gestão. Tá? Ou seja, ela utiliza métodos científicos para estudar, evidenciar, interpretar
controlar as mutações do patrimônio. E aí vem uma questão, tá, mas o que é o patrimônio? Nós tendemos a entender que o patrimônio são os meus bens, aquilo que eu tenho, dinheiro, o prédio, né? Mas o patrimônio, falando aqui especificamente de um regime de previdência, vai muito além disso. As obrigações, os compromissos do RPPS também compõem o patrimônio. Tudo isso está em função do que a gente estava lá na palestra de abertura ontem, a Luciana, lá do Ministério, e o João Figueiredo falaram muito isso. Estamos falando de quase 10 milhões de segurados de RPPS. Isso equivale à população de Portugal, por exemplo. Se nós considerarmos que cada segurado tem 3 dependentes, um cônjuge, 2 filhos, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população do Canadá. Então, é disso que vocês cuidam, da vida de pessoas, da população de vários países, da França, da Espanha. Então, a contabilidade ela tem a importância de mensurar, de criar instrumento de gestão para viabilizar o controle e a mutação desse patrimônio, tanto do ponto de vista do ativo, quanto dos compromissos assumidos. Já parou para pensar, para essas 10 milhões de pessoas, o que representa o compromisso previdenciário assumido, que é medido lá pela avaliação atuarial? Estou falando do compromisso, não estou falando de déficit, estou falando de compromisso. Vai representar mais ou menos 8 trilhões de reais. 2/3 do PIB brasileiro, que ele, em receita, em PIB corrente, está na casa de 12 trilhões. São números grandiosos e que têm uma repercussão muito grande. E diz tudo isso aí, quer dizer, nós temos um compromisso aí de 8 trilhões de reais numa perspectiva de 75 anos, por exemplo. Quanto é que nós temos de reserva financeira para isso? O número que foi mostrado ontem ali chega a 400 bi. É nada, né? Olha o desafio que tem. Como é que nós evidenciamos isso? Como é que nós criamos estratégias para buscar honrar o compromisso assumido perante 40 milhões de pessoas, que têm expectativa de amanhã se beneficiar do benefício previdenciário? Que, na verdade, um RPPS é uma seguradora que assegura o quê? A renda das pessoas, nas contingências sociais de idade avançada, incapacidade para o trabalho e, na última situação inevitável, da morte para os nossos dependentes, né? Então, é isso que a contabilidade ela está presente para isso. Tá? E, no setor público, como eu falei, a contabilidade também, a contabilidade pública é um ramo da contabilidade, enquanto ciência, que busca o registro, o controle, o gerenciamento do patrimônio público. Aqui vocês são o quê? Gestores. Gestores faz o quê? Faz gestão. Existe um ramo da contabilidade que foca gestão, contabilidade gerencial, que é exatamente os instrumentos. Você vai, por exemplo, trabalhar centro de custo. Quanto é que custa vamos dizer, por categoria de servidores a previdência no meu RPPS? Quanto custa o compromisso dos professores, das mulheres? Qual é o custo do benefício por incapacidade? O que isso, a partir do momento que eu tenho isso tudo mensurado, através da contabilidade gerencial, eu posso criar estratégia de financiamento, planos de amortização de déficit, plano de equacionamento,
Porque ao longo do tempo eu sei exatamente onde é que estão os desafios de serem construídos. Todo mundo tem aquela ideia de que tem que fazer concurso para equilibrar o sistema. Não necessariamente isso vai acontecer. Depende do concurso que você fez, quem entrou. Por quê? Quando ele entra, ele traz receita, mas ele também traz compromisso na mesma proporção. Então não é o concurso que vai resolver o problema. É o mínimo de solução do desafio. Mas o concurso significa que você tem a possibilidade de continuidade do sistema, não de sustentabilidade necessariamente. São coisas diferentes que a gente tem que analisar. E a contabilidade, ela me traz essas dimensões. Basta eu saber utilizá-la, né? Como eu falei lá, diferente da contabilidade privada, o foco da contabilidade pública está em fornecer informações úteis para a tomada de decisões dos gestores, prestar contas aos órgãos de controle e permitir o controle social. Às vezes a gente dá um mínimo de importância para a contabilidade durante a gestão, mas no dia que vem o órgão de controle de cobrar, a primeira informação que ele te pede é de onde? São os demonstrativos contábeis, são os registros, são os balanços. E os tribunais de contas, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, cria trocentos mil formulários para vocês preencherem. Para que aquilo que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo, na verdade, o trabalho do Tribunal de Contas. Facilitar o controle. Vocês estão diariamente sendo controlados. Hoje, várias pessoas conversaram comigo, perguntando, esclarecendo dúvida. A primeira coisa que eles perguntam, não, mas o Tribunal de Contas vai me cobrar isso. Quer dizer, o foco está onde? Eu faço tudo em função do controle. E o que eu faço da contabilidade como instrumento de gestão? Como é que eu utilizo essa ferramenta tão poderosa e valiosa, né? E a contabilidade, então, ela se sustenta por 3 aspectos fundamentais. Quando a gente fala contabilidade, não é apenas registrar os atos e fatos, porque a contabilidade não é ela que determina a gestão, ela apenas registra o que a gestão faz. O resultado da contabilidade vai ser bom ou vai ser ruim, a depender dos atos de gestão, as tomadas de decisão. Não é isso? É um aspecto que é o orçamentário. Gestão pública, tudo que eu vou fazer em gestão pública, eu tenho que ter previsão orçamentária. Como é que eu construo o meu orçamento? Como é que eu construo o orçamento de um RPPS, que é uma coisa muito específica? Vocês têm uma ferramenta que praticamente ninguém usa para fazer o orçamento do RPPS, que é a avaliação atuarial. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, artigo 2º, aliás, artigo 4º, acho, que as projeções atuariais devem ser consideradas na construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vocês usam as avaliações para fazer o planejamento orçamentário? Continuam muitas vezes naquela velha prática do passado. Eu pego o orçamento do ano passado, acrescento 10%, não sei mais inflação, eu faço o orçamento do ano seguinte. Está certo? Tecnicamente está absoluto e totalmente errado. A avaliação atuarial presta exatamente para isso. Mas quando eu uso a avaliação atuarial, a diferença dá muito grande. O Tribunal de Contas vem me cobrar. Como é que você... Esse descasamento do planejamento orçamentário com a execução? Significa que a avaliação atuarial não está boa, então. Tem problema na avaliação atuarial. Mas a contabilidade evidencia isso, né? Que lá, em termos de estrutura, a contabilidade do setor público, elas são 3 contabilidades. É uma contabilidade orçamentária, uma contabilidade patrimonial e uma contabilidade de controle e fiscal. Tá? Então, é o que chama lá, natureza da informação orçamentária. Que vocês têm lá, PPA, LDO, LOA,
Tudo isso nasce em função da contabilidade. As informações devem partir de lá. Se você não tem essas informações corretas, você não tem como fazer um planejamento orçamentário adequado. E o RVPS, ele, independente de ser uma autarquia ou não, de ter personalidade jurídica ou não, é uma unidade orçamentária própria. As próprias normas de contabilidade do Ministério diz que a contabilidade do RPPS deve ser individualizada em relação à contabilidade do ente federativo. Individualizada quer dizer, separado, ela vai consolidar depois nas demonstrações, mas ela é própria. O orçamento do RPPS é exclusivo do RPPS. Até porque, diferente do orçamento do município, por exemplo, ele fixa as suas despesas em razão da receita. O RPPS não, as suas despesas são fixas. Você não tem como trabalhar, cortar despesa no RPPS. Tem que pagar o benefício. E mais, no regime em capitalização, que é a lógica do artigo 40 da Constituição Federal, o que você arrecada no ano, não necessariamente você vai gastar no mesmo exercício. Uma parte vai para a reserva, vai para a poupança, vai para acumular os 400 bilhões que tem aí, para pagar no futuro. Então, não há um casamento como no orçamento do ente federativo, receita e despesa. Então, é uma análise também que os tribunais de contas, às vezes, fazem uma análise equivocada do orçamento do RPPS, considerando esse aspecto do planejamento da execução orçamentária em relação à receita, né? E aí vem, inclusive, o que é receita, o que não é receita no RPPS. O aspecto patrimonial, que foca no registro dos bens e direitos. Os bens e direitos do RPPS. Você tem os bens e direitos da unidade gestora, que é do RPPS, são os bens de uso, mas tem o que é o mais importante, que são os bens e direitos do Fundo Previdenciário. O Fundo Previdenciário é o quê? É a garantia, são os recursos garantidores ou não recursos garantidores, mas é aquilo que está vinculado à assunção dos compromissos assumidos com o sistema. Isso tem que ser separado. O que é do RPPS e o que tem finalidade previdenciária, né? O outro aspecto é o controle, que lá na estrutura da contabilidade chama natureza da informação de controle, que eu vou controlar o que eu tenho a receber e o que eu tenho a pagar, quem me deve e para quem eu devo ao longo de um determinado tempo. E a contabilidade, lá o contador que está lá no seu cantinho, lá muitas vezes, lá que ninguém nem vê que ele está lá, fica lá o dia inteiro lá nos sistemas, fazendo isso, fazendo 3 contabilidades, no mínimo. Mas você faz em função de quê? De tudo que você, como gestor, fez. Ele não inventa nada. Ele só registra e cria os instrumentos de gestão dentro de uma técnica, de uma ciência chamada contabilidade. Ou seja, além desses aspectos aqui que eu falei, natureza de informação orçamentária, patrimonial e controle, tem uma outra questão não menos importante, que é o aspecto fiscal. Vocês já pararam para pensar que tudo que você que executa, planeja e executa no RPPS, vai ter comprometimento fiscal para o município? Por exemplo, limite de despesa com pessoal. A depender do modelo de gestão que vocês têm no sistema previdenciário, o município vai ficar inviável, por exemplo, de contratar novos servidores, vai ficar inviável de dar reajuste para vocês enquanto servidores. Depende do modelo. Então, e como é que você sabe qual seria o melhor modelo adequado para viabilizar essa situação fiscal? É a contabilidade que vai te demonstrar isso. Os planos de equacionamento de déficit. O que é melhor, uma alíquota suplementar ou é melhor um aporte financeiro? A resposta é, depende. Depende da situação fiscal, por exemplo. Para alguns municípios,
uma alíquota suplementar, do ponto de vista fiscal, é mais adequado. Para outro município, do ponto de vista fiscal, o aporte financeiro é melhor. É bom uma segregação da massa ou é ruim? A resposta também depende. Depende de quê? Dos impactos fiscais que isso pode acarretar. Geralmente, do ponto de vista fiscal, a segregação da massa é um dos piores remédios que tem, do ponto de vista fiscal, porque a insuficiência financeira do plano de repartição implica diretamente no limite de despesa pessoal. Não tem possibilidade de dedução. Enquanto outras formas, um plano de equacionamento, por exemplo, tem possibilidade de diminuir no impacto fiscal. Tá? É bom fazer um aporte de bens não financeiros, imóveis, terrenos? Do ponto de vista atuarial, sim. Do ponto de vista de gestão, me traz um outro compromisso, que é fazer a gestão desse ativo não financeiro, porque ele tem finalidade previdenciária também. Em algum momento eu vou ter que pagar benefício com esses ativos, ou com o seu rendimento ou com o próprio ativo. Eu tenho que empreender, eu tenho que criar mecanismo de empreender nesse negócio. E tudo isso a contabilidade me mostra quanto é que isso representa dentro do contexto. E a contabilidade, ela não se dá apenas do ponto de vista operacional. Ela segue fundamentos e conceitos da legislação. A primeira delas é a Lei 4.320, que é de 64, mas é o que rege ainda os principais conceitos da contabilidade pública. O que é o empenho, liquidação, pagamento, orçamento, enfim, tudo isso. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que complementa em vários aspectos a Lei 4.320. E, operacionalmente, para os profissionais de contabilidade, para cumprir tudo aquilo lá, as ferramentas definidas pelo Manual de Contabilidade editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. E para o profissional de contabilidade, aí é voltado para as regras de atuação do profissional de contabilidade, nós temos as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que são editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, tudo isso aqui é o arcabouço básico da contabilidade pública. Pô, se tem tanta lei, tanta norma que regulamenta, que dá as dimensões de atuação e de amplitude da contabilidade, por que ela não é utilizada como um instrumento de gestão? Eu tudo faço em função dessas bases normativas, é que rege a gestão pública como um todo. Né? E aí eu faço a pergunta, a contabilidade é um instrumento da gestão ou é um instrumento de gestão do RPPS? Parece que não muda, né? Mas faz sentido. A partir do momento do que eu considero que é da gestão ou é de gestão, muda completamente. Ou seja, é um instrumento da gestão. A gestão utiliza a contabilidade para apenas registrar os seus atos e fatos e dar transparência do que você faz? Ou ela é um instrumento de gestão? Ou a gestão utiliza a contabilidade como instrumento de suporte para ela tomar as decisões? Então, dependendo do enfoque que você dá para a contabilidade dentro do seu processo de gestão, ela muda completamente de importância, de relevância e o resultado que ela pode trazer para vocês. Né? Em outras palavras, embora que a variação gramatical pareça sutil, mas ela tem uma importância muito grande nesse contexto. Ou seja, na essência, e aí eu afirmo, a contabilidade é ou deve ser um instrumento de gestão, não da gestão. A contabilidade do RPPS, como eu falei, ela deve ser individualizada em relação à contabilidade do ente federativo. Tem um plano de contas devidamente estruturado e entre as milhares de contas do plano de contas geral, tem uma parcela dessas contas que são exclusivas do RPPS. O plano de contas como um todo, ele vai te trazer umas 25 mil linhas de contas.
As contas exclusivas do RPPS vai te trazer aproximadamente 1.400, 1.500 linhas de contas. Tá? Ou seja, quanto ao orçamento, o RPPS deve ter o seu próprio orçamento. Ele vai integrar o orçamento do ente federativo, mas ele é próprio. Ele tem que ter planejamento e execução própria. Não faz sentido algum você ter uma execução orçamentária do RPPS ligada à execução orçamentária do ente federativo. Ele tem que ser autônomo, é unidade gestora única. Artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal. Unidade gestora única, obrigatória. Tá? Então, não há, independente de, que eu estou falando, de ser uma entidade, apenas uma unidade administrativa, ou uma autarquia, por exemplo, que conceitualmente já tem autonomia orçamentária financeira. Mas a gestão do RPPS, ela tem que ser autônoma em relação ao ente federativo e o seu orçamento também, planejamento e execução. Quanto ao aspecto financeiro, também é específico, até porque os recursos previdenciários, artigo 1º, inciso 3º da Lei 9.717, que todo mundo conhece. Recurso previdenciário é recurso vinculado, só pode ser utilizado para pagamento de benefícios. Só? Aí traz uma ressalva. Também pode pagar as despesas administrativas. É uma autorização de você utilizar recurso vinculado para pagar despesas que não são previdenciárias. Mas eles são recursos vinculados. Então, não tem o caixa do RPPS, pode estar lá alguns milhões de reais, e o caixa da prefeitura sem dinheiro para pagar a folha de pagamento do mês. Se vire, prefeitura. Esse dinheiro aqui não pode botar a mão. É vinculado. Né? Então, o aspecto financeiro. O patrimônio. O patrimônio do RPPS, ele compõe o patrimônio do ente federativo. O patrimônio, do ponto de vista que eu falei, tanto dos ativos quanto dos compromissos, das obrigações. Mas ele é exclusivo também do RPPS. A contabilidade pública, ela consolida os demonstrativos, o patrimônio, enfim, todos os registros no ente federativo. Mas você tem que gerar um balanço específico do RPPS. Quem tem segregação da massa tem que fazer o demonstrativo dos fundos segregados. Se você vai no Estado do Espírito Santo, por exemplo, no Espírito Santo, é obrigatório pelo Tribunal de Contas que você tem um CNPJ por fundo. Então, quem tem segregação da massa no Espírito Santo tem 3 CNPJ. Um da unidade gestora, um do fundo de repartição e um do fundo de capitalização. E, logicamente, a contabilidade ela consolida tudo da unidade gestora. Mas você tem que fazer os demonstrativos tudo segregado. Tá? E o controle também, evidentemente, você tem que ter tudo isso separadamente. E quem é, gente, que utiliza essas ferramentas, essas informações na tomada de decisão? Uma coisa que sempre o pessoal fala, não, fiz segregação da massa, agora eu vou... Tesouro que se vire para assumir o plano de repartição. Segregação da massa, gente, é uma ferramenta que ela não pode ser estática, ela é dinâmica. Você pode rever a segregação da massa, às vezes deve todos os anos. É um processo de gestão do déficit. Segregação da massa não é solução para equilíbrio, é um processo de gestão do déficit atuarial. É possível e é recomendável, às vezes, que eu faça uma revisão anual, a cada 2 anos, sei lá, depende da evolução do plano em capitalização. A própria legislação diz, ó, se você atingir determinado índice, você tem que ter um índice mesmo de garantia, de cobertura dos compromissos da reserva matemática
de benefícios concedidos, a partir do momento que você tem recurso suficiente para cobrir a reserva matemática de benefícios concedidos, sobra de recursos, você pode fazer uma revisão da segregação, trazer mais gente do fundo de repartição para o capitalizado, diminuir o compromisso do Tesouro com a insuficiência financeira, que alguns chamam aí de compra de vida. Eu detesto isso, porque não tem vida de ninguém à venda. Né? Enfim, é assunção de compromisso de um fundo pelo outro. E os aspectos fiscais, que eu já falei, não menos importantes, têm que ser avaliados. E quem vai te dar a dimensão desses impactos fiscais é a contabilidade. Possivelmente tem muitos membros aqui do Conselho de Administração. Quando vocês vão analisar lá o relatório da avaliação atuarial, vocês já avaliaram um demonstrativo que o atuário tem que fazer da viabilidade orçamentária, financeira e fiscal? Para ver se tem perspectiva de sustentabilidade aquele plano de custeio? Tem que fazer. E isso, a contabilidade tem que demonstrar isso lá nos registros, enfim, como que isso representa. Tá? E aí vem a contabilidade, um instrumento de gestão. A eficácia da gestão ela depende diretamente da contabilidade. Por quê? Ela que registra todos os atos e fatos que os gestores praticaram, bem feito ou mal feito. Por isso que nós somos chamados de contador, porque a gente conta tudo o que os outros fizeram, numa linguagem técnica, né? Mas a função é essa, é dar transparência. Tomada de decisão. Uma revisão da segregação da massa também requer uma tomada de decisão dos responsáveis. E não é apenas do RPPS, é do ente federativo. Quem é o responsável pelo RPPS? Hã? Quem é o pai da criança? É o ente, né? Quem é o pai da criança que assume a responsabilidade a cada 4 anos, ou às vezes 8? É o senhor prefeito. Ah, prefeito, porque aquele RPPS lá só me dá despesa. Não é, é o filho dele. Quantas vezes eu atendia prefeito lá em Brasília, quando era diretor, coordenador, porque eu assumi essa prefeitura aqui agora, o cara tinha acabado de chegar e veio esse arsenal de dívida, não sei o quê, papapá. Prefeito, você casou com a viúva cheia de filhos, assume os filhos e pronto, não chora. Não tem choro. E é despesa obrigatória. Por que o prefeito deixa a última conta a pagar, que é a contribuição previdenciária? Ele devia ser a primeira, porque isso é despesa obrigatória. E vocês, enquanto gestor, têm que cobrar dele. Né? Controle e planejamento. Previdência, eu não resolvo a vida de uma previdência de um dia para o outro. Um prefeito, geralmente, ele não vai resolver o problema da previdência. Quando ele tem a disposição de buscar a solução, ele vai iniciar um processo, que isso vai durar 10, 15, 20, 30, 50 anos. Muitos de nós que estamos aqui hoje, tudo que a gente planejou hoje para resolver o problema da previdência, possivelmente a gente não vai ver o resultado. Vai depender se eu criei uma estrutura de gestão fundamentada, bem delineada, eu crio os alicerces para a continuidade do processo. Gestor de previdência devia ser permanente, não devia ficar como às vezes acontece quase sempre. Mudou a gestão municipal, todo mundo que estava lá não presta, agora eu vou botar os meus. Até quem chegou a começar a entender o que é esse negócio, já perdeu um tempão danado. Quanto mais profissionalizado for o gestor de previdência, a tendência é que melhore os processos de gestão. Estou falando de progestão, não estou falando de capacidade mesmo. Tá? Progestão e tudo são apenas instrumentos de aferição, que pode ser bom, pode ser ruim. Não é isso que significa melhor ou pior. E a transparência e conformidade, a chamada accountability. Todos os nossos atos de gestor público são controlados, auditados
e responsabilizados. A accountability é a responsabilização do responsável. Não no sentido de punição, mas sim, todos nós somos responsáveis pelos atos que praticamos. Então, por isso que na gestão pública só vale o que está escrito. Vou para o meu conselho, sou conselheiro, fui para as reuniões. Tudo que eu falei, tudo que eu estou lá na função de conselheiro, registre, documente. Todos os processos têm que ter chamado decisão. Quem pode tomar decisão? Por isso que existe dirigente. Dirigente para quê é? É para decidir. Por isso que existe o poder discricionário. Aquilo que não está escrito na lei, que eu posso ou não posso fazer, mas está dentro do aspecto da legalidade, não estou fazendo um absurdo, não estou ferindo a lei, eu tenho o poder de decidir. Esse é o papel do dirigente. E a partir do momento que o dirigente decide, e logicamente sempre vai ter repercussão financeira, orçamentária, a contabilidade é que vai dar essa transparência. É aí que se vai fazer a verificação da responsabilidade do responsável. Quem fez? Tanto do lado do bem, quanto do lado do mal, né? E é o que eu falei, gestão gerencial, fica até, né, gestão gerencial, mas eu fazer uma gestão gerencial por meio da contabilidade gerencial. Permite focar no futuro, utilizando os dados passados para projetar metas, reduzir custos e aumentar a efetividade do negócio. Ou seja, o passado, a gente o passado já passou. Mas o passado, em termos de gestão, ele me dá elementos para eu projetar o futuro. Não é isso? Eu conhecer a minha massa de segurados. Quando é que um servidor ele torna segurado do RPPS? Quando ele ingressa, né? Quando ele entra em exercício. A partir do momento que ele entrou em exercício, ele tem que ser de interesse do RPPS. Eu tenho que ter conhecimento da vida funcional dele, porque isso vai repercutir no custo do sistema, no compromisso assumido pelo sistema. E essa transparência eu vou ter lá na avaliação atuarial, no registro das provisões matemáticas. Pode ser feito até, como eu falei, por categoria. Quanto custa o professor? Quanto custa a área médica, a área de saúde? Os benefícios especiais, quanto que ele está representando no meu sistema? E aí eu trago aqui uma questão, como exemplo de tudo isso que eu falei, a resolução 5272, que é o tema da vez, né? Foi no congresso da ABPEM lá em Florianópolis em março, e não deixa de ser diferente hoje. Que ela trouxe para a contabilidade, inclusive, novos paradigmas. Quando ela trouxe aqui, ela diz que, está lá no artigo 1º da resolução, entre outros, que devem observar os princípios de segurança, solvência, isso já estava, né? Mas isso aqui é novo. Adotar regras, procedimentos e controles internos que visem garantir o cumprimento das obrigações, observando natureza pública da gestão do regime dos recursos previdenciários, da Lei 9.717, as condições de proteção e prudência previstas no artigo 43, parágrafo 1º da LRF. O que é isso? É a gestão dos recursos financeiros. O que é eu ter condições de proteção e prudência? Na gestão financeira, eu antever o risco. Aplicação financeira são operações de risco. Que hora que termina? Não, que termina. 12:30? Tá. Toda operação
de aplicação e investimento é a operação de risco, não é? Como é que vocês mensuram, precificam e registram o risco das operações, das aplicações financeiras? Né, Gilmar? É possível fazer isso? É possível mensurar o risco? É. E é possível trazer isso para a contabilidade? É. Se vocês pegarem nas normas contábeis emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, elas não canalizam para essa perspectiva, mas a contabilidade permite fazer isso. E não é ilegal, não é inconstitucional e nem engorda, pelo contrário. Ajuda. Basta eu utilizar as ferramentas que eu tenho. E não é o contador que tem que fazer. Quer dizer, fazer sim, mas não é decisão dele, é decisão de gestão, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E diz lá, as disponibilidades de caixa dos regimes, o que é disponibilidade de caixa? Aí é uma questão conceitual. É o dinheiro, né, que está ali disponível. Dos regimes próprios, vinculados ao fundos específicos, inclusive lá dos recursos não financeiros, que é do artigo 249 da Constituição Federal, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente federativo, aplicadas nas condições de mercado. O que são as condições de mercado? São as possibilidades que a legislação me oferece, as alocações que a resolução me permite, hoje, inclusive, com as exigências aí de nível de projeção, né? E o compromisso que eu tenho de rentabilizar essas aplicações, que é o que vocês chamam de bater meta atuarial. A meta atuarial é flexível. Eu posso estabelecer ela não é obrigatória que seja determinado padrão. Hoje ela está mais ou menos padronizada, que tem uma portaria que exige, inclusive, meta mínima, né? Mas eu tenho que buscar essas condições de mercado e adequar às condições de segurança, rentabilidade, transparência, enfim, todas aquelas lá. Proteção e prudência financeira. Prudência, gente, significa eu antever o risco. Antever o risco. Todo mundo fala hoje Banco Master, não sei o quê. Já tiveram eventos nos RPPS que o rombo foi muito maior do que Banco Master. Banco Master adquiriu essa dimensão toda por conta do aspecto envolvimento político da situação. Mas para os RPPS já tiveram situações piores. Como é que isso foi tratado nas contabilidades? Praticamente ninguém fez nada em termos contábeis, para dar a transparência disso. Mas agora é obrigado. A própria resolução está trazendo essa obrigação. Não é facultativo, é obrigatório. Tá? E aí eu tenho que utilizar de mecanismos que a ciência contábil me faculta. A contabilidade, portanto, se estabelece nesse contexto como uma ferramenta fundamental na implementação dos procedimentos exigidos pela resolução. Então, vamos usar a contabilidade para nos ajudar. Vamos botar a contabilidade como instrumento de gestão do nosso lado. Só que aí, eu tenho que envolver toda a gestão. Eu tenho que mudar quebrar vários paradigmas, criar mecanismos de interlocução interna. Todo mundo entender os processos. Ou seja, pode-se concluir que sua função vai muito além do registro. Ela se torna central na estratégia de gestão dos investimentos do RPPS, alinhando com a necessidade de maior eficiência, transparência e evidenciação dos riscos. Isso aqui, ó,
evidenciar riscos. Como é que eu faço isso? Ou seja, a contabilidade ela pode atuar como uma linguagem dos negócios, traduzindo os dados brutos em informações estratégicas que fundamentam a gestão no caso dos investimentos. Ela permite que gestores e investidores avaliem a viabilidade, o risco e o retorno de ativos financeiros na perspectiva do imediato e longuíssimo prazo. O que me leva, por exemplo, a adquirir títulos públicos e marcar na curva e carregar até o vencimento? São a partir das análises dos fluxos. E isso eu vou traduzir na contabilidade em grupos de registros que me evidenciam exatamente quais são os ativos que eu tenho uma perspectiva de utilização imediata, uma perspectiva de utilização no médio prazo, no curto prazo, e uma perspectiva de utilização no longo prazo. Isso eu dou a transparência para a gestão e para todos. Só que para eu fazer essa classificação, não é o contador, é a gestão que tem que dar essas definições. No mercado financeiro, a análise contábil pode minimizar risco ao permitir a identificação de empresas superendividadas ou com lucros inconsistentes, enfim. Não é a contabilidade do RPPS, mas é uma análise da contabilidade de, por exemplo, na tomada de decisão de fazer o investimento num determinado segmento ou não. Que são lá as diligências que vocês fazem. A diligência não necessariamente é ir lá na empresa e verificar se ela... Mas analisar as suas informações contábeis. Os fundos de investimento, por exemplo, são obrigados a publicar lá na CVM, no site da CVM, as principais informações da contabilidade. E ela pode evidenciar situações em que se traduzem numa possibilidade de alto risco. Então, significa dizer que os gestores de investimento também têm que ter uma perspectiva de análise da contabilidade para onde ele está mandando o investimento. Não é apenas o registro aqui. Mas ela dispõe das ferramentas para fazer isso. Né? Como eu falei, as normas da contabilidade pública nacional, elas não são direcionadas, aí é uma questão mais de cultural da contabilidade pública nossa, elas não são direcionadas para essa visão da contabilidade como instrumento de gestão. Elas são direcionadas apenas para um registro dos fatos. Depois, aconteceu, registra. Mas eu posso criar mecanismo de antecipar determinadas situações. Para isso, vocês vão pegar o manual de contabilidade, ou a instrução de procedimentos contábeis número 14, que é específica, os contadores conhecem, é específica para a contabilidade da RPPS, que ela é cheia de erros e equívocos, mas é uma orientação que está lá, ela não é obrigatória, mas ela dá umas parametrizações para fazer os registros da contabilidade, tá? E ela traz alguns, vamos dizer assim, orientações de como fazer. Mas eu posso fazer diferente, e não é ilegal. Por exemplo, quanto aos prazos, o que eu falei, está lá na estrutura da contabilidade que recursos que eu tenho perspectiva de utilização imediata. Eu tenho um grupo de contas exclusivo para isso. Aplicações financeiras de liquidez imediata. Que dinheiro que eu vou estar registrado nesse grupo de contas aqui? Logicamente, ali ele tem o desdobramento, tem várias contas. Por exemplo, os recursos da taxa de administração. A perspectiva de utilizar recursos da taxa de administração é imediata. Recursos que eu recebo de transferência financeira de cobertura de insuficiência. Eu recebo num dia, pago no outro. Ou fica lá 2, 3, 4, 5, 10 dias
em conta bancária, esse dinheiro eu vou mandar para uma conta de aplicação. Mas eu não vou colocar lá nos grupos de aplicação de curto ou longo prazo. Eu vou colocar disponibilidade imediata, porque a perspectiva dele é imediata. Então, só de eu pegar a contabilidade, eu vejo a disponibilidade de recursos que está ali, disponibilidade imediata. Logicamente que isso tudo está atrelado às respectivas contas bancárias, né? Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo. O que é curto prazo? Aí uma questão conceitual. Do ponto de vista contábil, curto prazo é tudo aquilo que tem perspectiva até o encerramento do exercício seguinte. Então, se nós estamos em 2026, tudo aquilo que eu estou aplicando uma perspectiva de resgate até o final de 2027, eu classifico aqui nesse grupo. Quem é que definiu essa perspectiva de longevidade das aplicações? Foi o contador? Não. Foi o gestor dos recursos, foi juntamente com o comitê de investimento, que traçou a política de investimentos. Então, a contabilidade ela tem que receber essa informação para fazer a classificação contábil. Eu posso ter, num mesmo fundo de investimento, sei lá, tem R$1 bilhão num fundo de investimento. 1 bilhão, 500 milhões de reais, eu tenho a perspectiva de, ó, eu vou precisar desse dinheiro daqui até o final do ano que vem. Os outros 500 milhões, eu só vou precisar no exercício seguinte. Então, eu posso ter um mesmo fundo de investimento em 2 grupos de registro na contabilidade, que são os investimentos a longo prazo. Em regra, títulos que eu faço marcação na curva são todos classificados no longo prazo, porque são títulos que vão vencer lá 2035, 2045, 2050. Eu não tenho perspectiva de utilização imediata. Agora, aqueles títulos que eu comprei como especulação, vou comprar e vender a qualquer tempo, que eu não estou fazendo marcação na curva, estou fazendo marcação a mercado, eu vou, ou pode estar no longo prazo, mas muitos podem estar no curto prazo. Né? Então, a contabilidade ela tem que repercutir isso, gente. E quem faz isso é a gestão. Ou seja, a classificação depende exclusivamente dos gestores dos recursos. Não é do contador. Esse dia mesmo, acho que essa semana, alguém perguntou, mas, Antônio, como é que eu faço a classificação dos investimentos? Eu tenho 3 possibilidades aqui. A minha resposta foi para ele, depende. O que o seu gestor tem definido para você em relação aos prazos dos investimentos? E, logicamente, na medida que vai fazendo isso, a contabilidade vai botar lá nas notas explicativas por que foi feita aquela classificação. Vamos imaginar uma dinâmica contábil aqui, um exemplo bem simplesinho. Pela orientação da IPC 14. Quando eu vou fazer a aplicação do recurso, o que eu faço? Eu pego o dinheiro, tiro de uma conta bancária e transfiro para uma conta de investimentos. O dinheiro caiu lá na conta bancária, eu direcionei para uma aplicação financeira. Quando eu faço a aplicação, eu tenho disponibilidade de caixa? O que vocês dizem? Sim ou não? Hã? Não, né? Para eu ter dinheiro, eu só tenho disponibilidade de caixa se o dinheiro estiver na conta banco ou conta movimento. Se não estiver na conta bancária, eu não tenho dinheiro disponibilidade, eu tenho aplicação. A contabilidade, ela tem algumas contas de aplicação que ela não chama disponibilidade de caixa, que eu falei lá, o grupo 11. Ela chama caixa ou equivalente de caixa, que é aquilo que você resgata imediato. Mas, para você resgatar, precisa de um ato administrativo. Você fazer um comunicado ao seu gerente, ao seu
gestor financeiro lá do banco, olha, saca tantos valores da conta de aplicação e deposita na conta corrente. Então, gente, quando você utiliza um banco para fazer as aplicações, o banco é apenas o veículo que vai ser transportado para um fundo. O dinheiro não está no banco, o dinheiro está no fundo. Ah, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é Bradesco. Não está o dinheiro no Bradesco na Caixa. Tá? Então, a garantia não está no banco, está no fundo. Não é isso, irmão? Se eu mandei um banco bom, mas o fundo é ruim, o dinheiro vai estar sob o risco do fundo, não é do banco. Logicamente, a tendência é que as grandes corporações bancárias tendem a trabalhar com fundos mais consolidados, com fundos que te oferecem maiores garantias. Mas não necessariamente, né? Mas o que eu quero dizer com isso aqui, do ponto de vista contábil, agora, eu estou simulando aqui um lançamento num curto prazo, mas eu posso estar mandando para uma aplicação de longo prazo que eu vou classificar num outro grupo que é de longo prazo. Ou até no grupo de curtíssimo prazo, que é aquela aplicação Day 3 lá. Apliquei hoje para resgatar amanhã, porque o dinheiro que eu vou precisar de imediato. Tá, só que esse dinheiro que eu fiz a aplicação, eu apliquei R$1 milhão. Amanhã eu recebo um extrato do administrador do fundo, não é mais R$1 milhão. Eu espero que seja mais de R$1 milhão. Então, o que eu considero na contabilidade, pela orientação da IPC 14? Eu vou fazer um lançamento deste resultado da operação. Eu tenho que fazer isso no mínimo a cada 30 dias. Todo encerramento do mês, eu tenho que fazer a apropriação do rendimento. Da variação patrimonial, pode ser rendimento ou não. No caso, quando é positivo, eu vou considerar o rendimento como uma variação patrimonial aumentativa. Eu aumentei o meu patrimônio. Eu tive receita? Eu apliquei R$1 milhão. No final do mês eu recebi o extrato, olha, o dinheiro que você aplicou aqui, R$1 milhão, hoje se você resgatar é R$1 milhão e 100. Esse 100 é receita? Não, eu falei, não resgatou. Não é receita, gente. Apenas aumentou o valor do seu patrimônio. Só é receita quando eu resgato, porque aí, receita o que é? Ingresso de dinheiro. Não ingressou dinheiro. Eu comprei 1.000 cotas de um fundo de investimentos. A R$1.000 eu tenho R$1 milhão. Eu continuo com 1.000 cotas, só que agora cada cota vale R$1 milhão, vale 1.000 mais alguma coisa. Mas eu continuo com as 1.000 cotas. Tá? Mas pode ocorrer também diferente. Aquela aplicação, ela desvalorizou. A chamada volatilidade, que não é exclusivo dos fundos da aplicação renda variável. O segmento de renda fixa também tem volatilidade. Títulos públicos têm volatilidade. É preço, é marcação a mercado, é o preço do produto naquele dia. Se eu tenho uma volatilidade negativa, eu não tenho prejuízo, eu não tenho perda. Eu tenho uma variação negativa do meu patrimônio. Então, eu vou registrar numa conta que representa variação negativa. Chama VPD, variação diminutiva, patrimonial diminutiva. A positiva é 4,6, negativa 3,6. Tá? E não, eu apliquei R$1 milhão, no final do mês eu recebi o extrato, olha, se você resgatar hoje, você só vai ter 990 mil. O que é o 10? É uma variação negativa, não é prejuízo. Só vai ser prejuízo se eu resgatar. E como é que eu contabilizo esse prejuízo?
é uma despesa? Para contabilizar como despesa, eu tenho que empenhar e liquidar. Empenhar e liquidar e pagar para quem? Não vou pagar para ninguém. Então, eu tenho que fazer um ajuste contábil. A IPC 14 me orienta a fazer uma dedução da receita orçamentária. Por quê? Quando eu fiz o meu planejamento orçamentário, eu coloquei lá a perspectiva de receita orçamentária durante o exercício de tantos valores. Por quê? Em função do dinheiro que eu estou aplicando, a minha política de investimentos, aquilo que eu vou resgatar durante o ano, eu crio uma perspectiva de receita orçamentária. Então, quando eu tenho uma resgate com perda, a IPC 14 me orienta a deduzir da receita orçamentária que eu previ. Não faço execução de receita, de despesa. Até o limite. Mas a minha despesa, meu prejuízo ultrapassou a receita orçamentária que eu tenho, que eu tinha previsto. O que eu faço? A IPC 14 diz que você não faz nada. Para fechar os balanços, você simula uma despesa 999 e fecha os balanços. São mecanismos contábeis. Tá? Agora, resgatei a aplicação, eu vou trazer o dinheiro de volta para a conta bancária e vou baixar a aplicação. Eu resgatei com perda, eu vou assumir aquela perda dessa forma que eu falei aqui para vocês. E aí que entra um dos grandes desafios da contabilidade na orientação do Manual de Contabilidade da IPC 14. Eu faço tudo isso depois de tudo ocorrido. Eu não antevi nada da possibilidade de perda ou de variação negativa ou positiva durante o período. Eu não precifiquei o risco, eu não precifiquei a volatilidade e não trouxe para a contabilidade. Mas eu posso fazer isso? Posso e devo, especialmente agora a partir da orientação trazida pela Resolução 5272, que é uma coisa que eu espero que a Secretaria do Tesouro Nacional reveja esses mecanismos orientativos, tanto do manual quanto da IPC 14. Tá? Ou seja, e aí nós não estamos falando de norma, nós estamos falando de boa prática contábil. A boa prática contábil me recomenda que eu que adote outros procedimentos. Mas onde é que eu tenho a informação para fazer a antecipação e o registro desse risco? Vocês têm ferramentas para isso, que vocês pagam para ter essas informações. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui eu extraí de um relatório, tá? De uma consultoria, de um RPPS que contratou, que gera aqueles relatórios das suas aplicações financeiras. E neste caso, esse relatório, ele trouxe aqui a indicação do risco, por meio da ferramenta chamada VAR. Não é o VAR que é o 12º jogador de um determinado time de futebol que tem pelo Brasil afora aí. Não é aquele VAR que a gente está falando. A gente está falando do Value at Risk, que ele, nesse caso aqui, por técnicas, né, não vou entrar no mérito das técnicas, ele especificou ali, olha, essas aplicações aqui, ela tem, pela análise feita, ela indica aquele percentual de risco, de perda. Então, o que eu posso fazer? Pegar aquilo ali, aquele percentual, traduzir num valor e levar para a contabilidade, antecipando essa possibilidade. Ao invés de fazer VPA, VPD daquela forma, eu antecipo, criando uma coisa chamada provisão. Provisão é apenas técnica contábil de dar a transparência para a situação. Aí eu vou estar atendendo, inclusive, aquele dispositivo da Resolução 5272. Ô, Tony.
É o que eu falei. Isso, quem vai passar isso para vocês é o gestor de investimento, e dependendo da estrutura lá do comitê de investimento, enfim. Mas a informação tem que chegar para você. Tá? Ele tem que dizer para a contabilidade, olha, esses percentuais que estão trazidos para esse relatório aqui, ele representa tanto valor. Aí é precificar o risco. Esse valor você vai constituir a provisão, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? O papel do contador é fazer. Logicamente, que isso aqui vai ser um documento que vai acompanhar e você vai colocar lá nas notas explicativas qual foi a metodologia utilizada para precificar aquele risco. E o fundamento está no documento que ele te apresentou. Ou seja, na aplicação do recurso vai acontecer a mesma coisa. Constituição da provisão para perda estimada. É perda estimada. Lá no plano de contas, vocês vão encontrar perda estimada e ativo recuperável. Então, é uma perda estimada. Significa que vai perder? Não, olha. A análise de risco me indicou a possibilidade de uma perda em decorrência de determinados fatores. Não quer dizer que é uma má aplicação por isso, porque depende da perspectiva da aplicação financeira. Mas há um risco embutido, mensurado, precificado. Tá? Então, eu vou constituir a provisão, tá? Também numa conta redutora, e vou fazer este ajuste aqui, nessa conta de ajuste pelo valor que foi definido por aquele risco. Tá? E eu vou fazer a atualização dessa peça sem resgate com o uso da provisão. Ou seja, ao invés de eu fazer aquele VPA, VPD, na medida que vai acontecendo a variação positiva ou negativa, eu vou apropriando a provisão que eu constituí. Ah, acabou a provisão, o que eu faço? Eu reforço a provisão. Posso fazer isso o período inteiro. Chegou 31 de dezembro, eu vou fechar o balanço. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu mantenho no balanço a provisão, ou eu estorno, reverto toda a provisão. Qual é a vantagem de eu fazer a reversão da provisão? Porque quando eu vou fazer a avaliação atuarial, no dia 31 de dezembro, eu vou utilizar a totalidade do saldo das aplicações financeiras como ativo garantidor. Se eu não zero a provisão, eu só vou fazer pelo valor líquido, ou seja, eu vou gerar déficit. Chegou 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, porque dia 1º ninguém trabalha, né? Por quê? Hã? E por que é feriado? É porque é meu aniversário. Só para descontrair. Pode mandar um presente. Então, quando chegar no dia 1º, dia 2 de janeiro, contabilidade reconstitui a provisão e começa um novo ciclo. Essa é uma boa prática contábil de você antecipar, de você antever o risco e trazer para a contabilidade e demonstrar a transparência das aplicações financeiras. Logicamente, quando para fazer isso, olha o que a contabilidade promoveu? Ela provocou que toda a gestão se envolva numa tomada de decisão para chegar num valor para a contabilidade. Todos se envolvem no processo de gestão financeira. Minimiza risco, minimiza a possibilidade de eu fazer aplicações incorretas, essas maluquices que aconteceram agora recentemente aí, por exemplo. Minimiza essa possibilidade, não necessariamente que vai bloquear, porque elas muitas vezes são decisões tomadas não do ponto de vista técnico, mas outros, né? Mas minimiza essas possibilidades por meio da contabilidade. Apenas eu mudar o procedimento contábil, eu sou capaz de promover uma revolução no processo de gestão de um RPPS. É isso que eu estou falando da contabilidade como instrumento de gestão. Tá? As valorizações e desvalorizações sem resgate segue a mesma dinâmica anterior, ou seja, não vai mudar. A conta redutora compreende a diferença entre o valor estimado da perda ou risco do ativo e seu valor contábil, quando o primeiro for menor.
que é valor contábil, gente? É aquele valor que está registrado na contabilidade. Então, se eu tenho R$1 milhão registrado, mas tem uma possibilidade de, em algum momento, ele virar 900 mil, o valor contábil é 900. Se eu tenho um risco embutido de 100, eu deduzo, na verdade, o meu ativo, ele é efetivamente ativo, 900 mil. Para o registro prévio, há que se estimar o risco de perda, ou a possibilidade de volatilidade. A volatilidade também eu posso fazer a mesma coisa. Tá? O que é a volatilidade? A variação do produto, do ativo no mercado em determinado período. Eu posso antever uma volatilidade também e usar a mesma metodologia. Tá? Outra situação, que não é disso que a gente falou agora. Teste de impairment. Todo mundo usa o termo aí, ativo estressado. O que é o ativo estressado? É aquele ativo, é aquele investimento, no caso, que está com risco iminente de perda de ativo. Letra financeira do Banco Master. Por exemplo, mas podia ser outro. E estou falando do Banco Master porque é o que está presente aí. Quem teve essa aplicação, ele simplesmente senta em cima e chora? Não. A contabilidade tem que registrar o fato. E eu trago como exemplo aqui uma outra, ou seja, considera-se ativo estressado quando o seu valor é impactado negativamente por circunstâncias internas ou externas, por exemplo, insolvência do proprietário, conflito de societário, enfim, várias situações, fraude, má gestão, lá de onde o seu dinheiro está aplicado. Tá? Ou seja, são ativos depreciados por qualquer evento que comprometa a performance da aplicação ou investimento. Significa dizer que eu perdi o dinheiro em relação a essa situação? Não. Eu não tenho a menor esperança de que vou receber esse dinheiro de volta, até porque ele não tem fundo garantidor, essa letra financeira. Mas eu não posso simplesmente sumir com isso da contabilidade. Não posso, gente, não posso, mas eu tenho que registrar o fato. É facultativo registrar o fato? Não, é obrigatório. Tá? Então, os investimentos nessa situação requer atenção e atuação ativa dos gestores dos recursos do RPPS, no âmbito administrativo, interno, junto aos gestores e administradores do Fundo de Investimentos, e a depender do fato, no âmbito judicial, sendo obrigatória a repercussão na contabilidade. Tá? Então, não é facultativo. Esse aqui é um fato, é uma situação concreta, e não é Banco Master. É um fundo de investimento do Banco do Brasil, que isso aqui já é coisa antiga. Muita gente teve RPPS que tem investimento até hoje nesse fundo. Ele, dentro dos papéis lá do fundo, ele tinha papéis da Oi Telefonia. E a Oi Telefonia, num determinado momento, ela teve todo um processo judicial. E o que o fundo de investimento fez? Em razão dos papéis da Oi, ele criou uma provisão para perda lá no fundo. No caso, na época, correspondia a mais ou menos 40% do fundo era papel da Oi. A contabilidade do RPPS obrigatoriamente tem que repercutir essa provisão, que é chamado ativo em recuperabilidade. Técnica e juridicamente é recuperável. Enquanto não terminar todo o processo, se for o caso de liquidação de um banco ou da questão judicial, porventura, eu não posso baixar da contabilidade. E para eu baixar da contabilidade, obrigatoriamente eu tenho que instaurar um processo interno e para deixar transparente a tomada de decisão
A contabilidade só pode baixar depois de realização de um processo de instauração e decisão dentro de um processo administrativo interno. Enquanto isso, vai ficar na contabilidade a situação. E nos casos dos fundos de investimento, isso é obrigatório que se faça pelo chamado fato relevante. E olha só o que diz esse fato relevante. Quem quiser é só acessar lá esse fundo no site da CVM, você vai encontrar esse documento lá. Em função dessa ocorrência, os cotistas que solicitarem resgate do fundo com liquidação financeira para paga enquanto perdurar a provisão, não farão jus à possibilidade de recuperar a perda. Aí você tem essa aplicação. E agora, o que eu faço? Se eu pedir o resgate, eu vou assumir essa perda, aí vai ser prejuízo. Se eu não pedir o resgate, eu estou no risco do fundo. No caso aqui é um fundo, o Banco do Brasil tem uma série de garantias, mas digamos que não seja. O que eu faço? Como tem alguns fundos imobiliários aí de hotéis, de Conquest, não sei o que, tantos outros aí. Quem tem esses fundos nessas situações, obrigatoriamente tem que fazer esse procedimento, gente. Não é facultativo não, tá? Ou seja, isso é contabilidade e gestão. Tá? Então, a situação que representa é exatamente isso aqui. Ó. Caiu isso aqui, camarada, os gestores ficam cheios de dúvida, de pergunta. A resposta vai depender da decisão que for tomada. E eu coloquei ali, não por acaso, só porque o que está na vez. É a situação do Banco Master. Felizmente, não são tantos que têm está diante desse dilema aí, né? Ou seja, quando eu vou fazer o reconhecimento da possível perda, eu vou fazer um lançamento de uma conta redutora chamada redução a valor recuperável. É uma provisão, é o mesmo mecanismo da anterior. E vou constituir essa conta redutora. Confirmou a recuperabilidade, ou seja, perdeu mesmo. Eu vou fazer a adequação. Eu vou apropriar aquela provisão que eu fiz e vou zerar. Não vou entrar em mérito de receita e despesa. Só vou trabalhar com provisão. Confirmou a recuperabilidade, ou seja, o ativo foi recuperado. Eu vou fazer o estorno da provisão que eu constituí. Isso é técnica contábil. Uso a boa prática contábil. Tá? Ou seja, eu vou, da mesma forma, vai ser VPA e VPD, mas dentro de um outro contexto, de recuperabilidade, não de variação positiva ou negativa normal de mercado. Ou seja, não confundir perda estimada em decorrência de marcação a mercado com possível perda por impairment. São coisas distintas. E o plano de conta, ele separa os grupos de contas. Tá? Os registros são feitos pelos valores considerados em recuperabilidade técnica, em recuperabilidade técnica e ou jurídica, que eu falei. Enquanto não for solucionado técnica e juridicamente a situação, e a contabilidade tem que manter. Pode ser zero, tá? Eu apliquei R$1 milhão, a possibilidade de perda é R$1 milhão. Eu tenho que manter aquele fundo de investimento por R$1 milhão e a conta redutora de R$1 milhão. Saldo, zero. Avaliação atuarial. Eu vou considerar esse ativo na avaliação atuarial? Não. Neste caso aqui, que ele reduziu 40%, o que vai para a avaliação atuarial? Os 60% que ficaram. E isso a contabilidade tem que fazer. O que eu faço no DAI-PR? Aliás, no DAI. Eu tenho que também dizer a mesma coisa lá. Né? Requer a instrução de processo administrativo específico para ficar demonstrada a situação e as possíveis e as providências adotadas, ou seja, e obrigatoriamente fazer constar em notas explicativas. Contabilidade, gente, nota explicativa é o documento de defesa do contador.
fiz determinada situação que foge àquela coisa convencional do dia a dia normal, bota na nota explicativa para dar a transparência, tanto para a gestão quanto para os órgãos fiscalizadores. E, logicamente, isso é instrumento, a contabilidade, ela passa a ser instrumento para o gestor tomar a decisão do que fazer. Neste caso que eu falei aqui, se a decisão da gestão for resgatar a aplicação e partir para outra, tudo bem, ela vai fazer o processo dela lá e vai resolver o problema. Tá? Tem fundo de investimentos, agora com a nova resolução não vai ser possível mais, porque ele botou lá a responsabilidade solidária até o limite da aplicação, né? Mas tem aplicações em fundo de investimentos anteriores, que tem lá no regulamento, no contrato que vocês assinaram, que além dele ter dado, vamos dizer, perdido recuperabilidade de todo o ativo, ainda tem um saldo negativo lá, você recebe o extrato com saldo negativo. Aquele saldo negativo, o que é que você faz com ele? Na contabilidade? É uma obrigação a pagar, não é? Além de você não ganhar nada, perder o principal e ainda ter uma despesa a pagar. Enquanto não resolve a situação, você vai constituir uma provisão passiva, uma obrigação de pagar isso no futuro. Por que não é uma obrigação a pagar lá no passivo circulante, é passivo de longo prazo? Porque ela é incerta, ela não está é como a provisão matemática. Eu tenho um compromisso de pagar, mas eu não sei quando, nem sei quanto ainda. Então, eu vou registrar na contabilidade aquele saldo negativo que recebeu daquele fundo de investimento como uma obrigação passiva e colocar em nota explicativa. Certo? Então, aqui eu só trago o que é. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó, só o resultado. Vamos imaginar que eu apliquei R$1 milhão num fundo de investimento em renda variável e o risco de perda desse fundo de investimento foi precificado em 2%, significa que eu vou levar para a contabilidade isso aqui, ó, vai aparecer lá no balanço. Fundo de investimento em renda variável, R$1 milhão, ajuste para perdas, uma conta redutora, 20 mil. O que eu tenho efetivamente de ativo nesse momento? 980 mil. Tá? Considerando perda estimada. Tá? A IPC 14, que eu volto a dizer, não traz orientação quanto à constituição prévia da conta redutora de ajuste de perda. Contudo, em respeito aos princípios da transparência, a boa prática contábil e as diretrizes da resolução do Conselho Monetário Nacional, essa forma é adequada e recomendada. Um outro exemplo. Vamos imaginar este fundo de investimento, além da volatilidade ali, daquele risco, ela teve uma situação de impairment. Vamos dizer que manteve lá os 2% e uma situação de impairment de 300 mil. Como é que isso vai ficar na contabilidade? Eu tenho lá, apliquei R$1 milhão, 300 mil está em recuperabilidade, fundo estressado, e o saldo que não está estressado, eu apliquei os 2% e está uma conta redutora. Então, na verdade, o que eu posso considerar como ativo real é 1 milhão menos 314 mil. Chegou no final do ano, esses 14 mil eu posso reverter, os 300 não. Os 300 eu só posso reverter depois de solucionado o estresse do fundo. Certo? Os valores dos ativos a ser considerados na avaliação devem ser dados, é aquilo que eu já falei, né? As informações a serem inseridas no DAI devem refletir os extratos dos investimentos. Ou seja, no DAI você vai fazer porque lá ele faz o batimento do extrato e a informação no DAI.
Espero que não seja nenhum de vocês que estejam nessa sala esteja diante desse caso. Mas, no caso do Banco Master, assim como já ocorrido em outros, não foi o primeiro fato, o valor recuperável deve ser 100% em relação aos papéis do Banco Master. Porque tem fundo de investimentos, por exemplo, que estava do Banco Master, que não era só papel do Banco Master. Então, aí vocês também, só vai ser 100% aquilo que for de papel emitido pelo Banco Master, letra financeira ou outro. Mas os fundos de investimentos que tiverem papéis do Banco Master, vai fazer o procedimento que a gente falou anteriormente em relação àquele fundo, em relação aos papéis do Banco Master. Assim como já ocorreram com outros, Banco Rural, BVA, Banco Santos, a situação é a mesma, não mudou. Não é novidade isso. Tá? E não vou falar de contabilidade de empréstimo consignado, mas hoje está, principalmente agora depois da resolução 5272, muita gente está correndo para empréstimo consignado como alternativa de investimento. Muito cuidado, gente, no registro da contábil dos empréstimos consignados. Porque, a depender do modelo que vocês definirem, vocês vão ter que fazer o registro do empréstimo, o registro do seguro, quando for o caso, do fundo do garantidor de crédito, quando for o caso, que, aliás, é obrigatório, do fundo de oscilação de riscos. Todo mundo tem que estar atento nesses conceitos aqui, quando vai formular o empréstimo consignado, tá? E mais, todos os recursos que tiverem aqui, olha, do seguro, do fundo garantidor, do fundo de oscilação de risco, não, e sublinho, não é recurso garantidor do fundo previdenciário. Ele sai como recurso garantidor. Tá? Então, empréstimo consignado, esses recursos, você perde a qualidade de recurso garantidor. Então, a contabilidade tem que trazer essa informação, porque na hora de mandar para avaliação atuarial, não é pegar os saldos bancários tudo e mandar lá, não. Tem que excluir essas situações, assim como da taxa de administração. Tá? A relevância de constituição de provisão e registro em conta redutora de perdas estimadas, tem que ser, e o resgate, logicamente, quando for o caso. A rentabilidade e o risco estão diretamente relacionados às regras de concessão e constituição das perdas, lembrando que tudo impacta no resultado da operação. Ou seja, tudo isso aqui é o seu delta para verificar se o empréstimo consignado está sendo rentável ou não. O resultado das operações vão decorrer de tudo isso aqui. Então, tome cuidado. Não é só fazer o empréstimo consignado e esperar a consignação nas folhas lá e receber mensalmente. Tem que atentar para tudo isso na hora de fazer a consignação e a contabilidade tem que repercutir tudo isso. E aí eu digo ali, ó, não sou eu que disse, né? Se andarmos apenas por caminhos já traçados, chegaremos apenas aonde outros chegaram. Se eu quero chegar a lugar diferente, eu tenho que traçar caminho diferente. Se eu quero fazer uma contabilidade como instrumento de gestão, eu tenho que mudar, quebrar paradigmas, mudar procedimentos e, principalmente, envolvimento de todo o sistema. Senão, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou continuar no próximo congresso, nos próximos e próximos, fazendo curso de contabilidade, que o Otônio, a Diana dá por aí. Aliás, nós vamos dar um curso hoje à tarde, que seria a Diana, mas ela não pôde vir, eu vou dar o curso à tarde, hoje e amanhã de manhã. Vamos voltar a falar disso aqui e de outras coisas. Tá? Então, eu espero ter colaborado com alguma coisa para vocês, que é agregado, que chegar na segunda-feira, quando estiverem retornando, vocês possam, de repente, rever alguns procedimentos de vocês. Tem meus contatos, quem quiser mandar consulta, pergunta, eu estou sempre à disposição. Obrigado. E, se tiver espaço para pergunta... Eu gostaria de agradecer, professor Otônio, pela excelente apresentação. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer as perguntas. Eu prometi que ia sobrar um tempo, mas não dei conta. Mas foi extremamente enriquecedor. E gostaria de agradecer muito e agradeço também a presença de todos. E desejo uma excelente continuidade ao congresso aqui para todo mundo.
Obrigado.